Fala, massa botafoguista! Hoje é dia de nós relembrarmos um confronto tradicionalíssimo que vai acontecer nesse sábado às 19 horas no estádio Luso-Brasileiro. É o confronto entre Botafogo e Bangu. A história desse confronto é antiga, ela já nos remete a um período de 118 anos, desde a primeira partida até hoje. Quer saber um pouco mais dessa história? Então, roda a vinheta e vem com a gente que nós vamos contar tudinho para vocês. O confronto de Botafogo e Bangu, ele acontece desde o ano de 1905. Mais precisamente no dia 25 de junho daquele ano, as equipes se enfrentaram em uma partida amistosa que terminou empatada por 0-0. No ano seguinte, no dia 27 de maio, ocorreu o primeiro confronto em uma partida oficial e foi válida exatamente pelo Campeonato Carioca. O nosso glorioso acabou vencendo por 1-0 e o gol dessa partida, que foi o primeiro gol da história deste confronto, foi marcado por Gilbert Heine. O confronto traz para nós, em toda a sua história, incluindo todas as competições em que eles já se enfrentaram, a grande maioria por campeonatos estaduais, mas também já se enfrentaram por outras competições, torneios municipais, torneios inícios e até mesmo pelo Campeonato Brasileiro, sendo a última vez no ano de 1988, quando o Botafogo, aliás, venceu por 1-0, um confronto realizado no sábado à tarde, um gol de Paulinho Criciúma. No cômputo total do confronto, alvinegros e alvirrubros se enfrentaram 259 vezes. Nós vencemos 147 dessas partidas. 68 dessas acabaram empatadas e o Bangu venceu em 44 ocasiões. Ao todo, o Botafogo marcou 571 vezes e teve a sua meta vazada em 259 oportunidades. Quando se trata de confronto exclusivamente pelo Campeonato Carioca, que é a competição pela qual ambos vão se confrontar amanhã, ocorreram até hoje 205 partidas, com 113 vitórias alvinegras, 56 empates e 36 vitórias do Bangu. Ao todo, o Botafogo marcou por 448 vezes e levou 256 gols. Algumas curiosidades interessantes sobre essa partida. Alguns talvez saibam, mas outros não se lembram desse fato. Botafogo e Bangu já foram campeões cariocas no mesmo ano, ambas as equipes. Mas como que aconteceu isso, historiador? Bem, lá no ano de 1933, tínhamos duas ligas no futebol carioca. Tínhamos o Campeonato da Améia, que era disputado pelos clubes que permaneciam no amadorismo, e entre esses o Botafogo, e nós tínhamos o Campeonato da LCF, que era a Liga Carioca de Futebol, dos clubes que já buscavam o profissionalismo naquela época. E o Bangu estava nessa liga. Pois bem, neste ano, o Botafogo foi campeão do estadual da Améia e o Bangu foi campeão pelo estadual da Liga Carioca de Futebol. O confronto mais emblemático entre ambas as equipes ocorreu no ano de 1967. Nessa oportunidade, o Campeonato Carioca foi decidido por ambos com a presença de mais de 111 mil pagantes no Maracanã. E o Botafogo saiu campeão. Não foi um confronto fácil. Afinal de contas, cabe a nós lembrarmos que no ano anterior, 1966, o Bangu havia sido campeão carioca e ele estava ali buscando o bicampeonato. Já o Botafogo, ele recuperou a partir dali a hegemonia do futebol carioca com a vitória por 2-1, com gols de Roberto Miranda e de Gerson, que foi o craque daquela decisão. Outra partida importante para a história desse confronto ocorreu no ano de 1987, mas aí a importância foi maior para o time daqui da Zona Oeste.
O Bangu, na última rodada da Taça Rio, acabou vencendo o Botafogo pelo placar de 3-1 e com isso conseguiu o título de campeão da Taça Rio daquele ano. O Bangu, inclusive, a partir dessa conquista, ele conseguiu chegar até o triangular final que decidiu o título daquela competição. Outra partida emblemática do confronto entre ambas as equipes ocorreu no ano de 1989. O Botafogo, naquela seca que já durava 21 anos, precisava de uma vitória simples contra o Bangu na última rodada da Taça Rio para poder conquistá-la e chegar assim à decisão do campeonato. Mas para a agonia da vasta maioria dos 45 mil pagantes que foram ao Maracanã num sábado à noite, o Botafogo não conseguiu vazar a meta do adversário e o placar terminou empatado por 0-0. A agonia somente iria terminar 2 dias depois, na segunda-feira, quando o Vasco venceu o Flamengo e com isso deu o título da Taça Rio para o Botafogo. Os mais jovens, os um pouco mais jovens, né? Não tão jovens assim, porque esse confronto que eu vou contar agora já faz praticamente 27 anos, vão se lembrar de um outro fato emblemático. Pela Taça Cidade Maravilhosa de 1996, a única edição, né, que a Taça Cidade Maravilhosa foi disputada, que era um torneio que era disputado apenas por equipes da cidade do Rio de Janeiro. Pela antepenúltima rodada, o Botafogo veio à Moça Bonita e acabou vencendo por 4-0. Por que essa partida foi tão importante? Primeiro, porque deixou o Botafogo a um empate do título. Em segundo lugar, que com os 4 gols que foram marcados por Túlio, o artilheiro acabou chegando aos 100 gols com nossa camisa. Na verdade, ele até ultrapassou, né? Ele entrou na partida com 98 gols com nosso manto e saiu com 101. Túlio, só mesmo quem viveu, que sabe o prazer e a satisfação de ter o Maravilha com a nossa camisa. Como era fácil torcer para o Botafogo tendo um centroavante como ele. O último confronto entre ambas as equipes ocorreu pelo Campeonato Carioca de 2022, na segunda rodada. E o Botafogo venceu lá no Nilton por 2-0. Os gols foram marcados por Felipe Ferreira, quem que lembra do Felipe Ferreira? E Diego Gonçalves. Essa partida ela ficou marcada também pela estreia do Herisson. O El Toro entrou no segundo tempo e foi a primeira vez que ele usou o nosso manto. Fez uma boa estreia, fez uma boa apresentação no tempo que esteve em campo. Pois bem, esses são fatos importantes que nós podemos relembrar dessa partida tradicionalíssima que já tem 118 anos de história entre Botafogo e Bangu. Agora é torcer que o Botafogo mantenha essa tradição de bons resultados e vitórias contra o adversário e traga mais 3 pontos para nós amanhã. Gostou do conteúdo? Quer elogiar? Quer criticar? Quer dar sugestões? Não deixe de deixar seu comentário e seguir o Botafoguista no YouTube e no Twitter. E também não deixe de seguir o Historiador, tanto no Twitter como no TikTok. Os endereços estão aqui embaixo. Um abraço para todo mundo e bom jogo para nós nesse sábado. Siga-nos nas redes sociais, deixe seu like para sempre estar bem informado.